Atlético, depois dessa grande vitória em São Paulo, hein? Podemos tratar dessa maneira, né, Cláudio Rezende? Um abraço, boa noite. Um abraço a você, Cirilo, ao Simões, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. A Itatiaia permanece aqui em São Paulo. Vamos seguir daqui direto para o Rio Grande do Sul. Amanhã a Itatiaia já segue para Porto Alegre, porque domingão já tem outro jogo do Galo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Mas, inclusive, Cirilo, vamos trazer aqui a repercussão desta vitória do Atlético ontem, emblemática, simbólica, contra um São Paulo que não perdia há mais de 50 dias, 10 jogos no Morumbi. E ontem o Galo teve uma partida que, pelos colegas de imprensa aqui de São Paulo ontem, o Galo teve uma partida muito consciente, com a proposta definida, e deixou o São Paulo desconfortável. São Paulo não conseguiu criar muitas oportunidades como vinha criando contra outras equipes. Ontem o São Paulo teve sim uma grande chance com o Lucas dentro da pequena área, um pouco antes do gol do Batalha, já nos acréscimos do segundo tempo, mas foi a grande chance. Outras boas intervenções do Everson, mas o pessoal da imprensa aqui de São Paulo destacando que o lado do Atlético, o Milito ontem soube trabalhar bastante o seu time, e pôde observar também o pessoal de São Paulo que o tricolor, o técnico Zubeldia, que ontem nem estava no banco, o auxiliar dele que comandou o time, mas a crítica aqui é que ele só fez uma alteração no time. Ele tirou o Wellington Rato já nos acréscimos para colocar o Nestor, né? O Nestor que entrou no São Paulo. Aqui a crítica é muito grande. São Paulo estava empatando, o resultado era ruim e o treinador não mexia no time. Então, mudou a história agora, Cirilo. O Milito está sendo muito elogiado, principalmente pela imprensa nacional, a imprensa aqui de São Paulo, e o tricolor paulista agora numa situação difícil, porque vai ter que inverter a vantagem do Galo no dia 12, quinta-feira, em Belo Horizonte. Logicamente que a gente ouviu os jogadores do Atlético, o Milito, muito pés no chão, de que não está nada definido. Se o Galo venceu aqui, o São Paulo também tem um bom time, pode vencer em Belo Horizonte, mas o Galo faz uma vantagem importante para decidir em seus domínios. O Galo também é muito forte em casa para avançar às semifinais da Copa do Brasil. E o Milito ontem mudou um pouco o estilo, né, Cirilo? A gente não viu o zagueiro exposto, zagueiro do Atlético ontem não estava mano a mano com linha alta, ou seja, o Atlético ontem soube jogar um mata-mata de Copa do Brasil, e esse estilo do Galo foi elogiado, porque o Galo soube jogar o jogo e controlou a partida mesmo quando não tinha a bola, Cirilo. Ontem a gente conversava, aliás, ao longo da semana, né, Alexandre, a gente conversava aqui sobre o que o Milito tinha que fazer de diferente nesse Atlético. E esse confronto, um confronto eliminatório, onde o Atlético está baseando aí a sua sequência de temporada, já que o brasileiro ficou um pouquinho para trás, aí não acho que tenha que largar o brasileiro, longe disso, né? Inclusive critiquei justamente se justamente isso está acontecendo, algo tem que ser revisto, tem muito brasileiro pela frente, mas as Copas são as situações mais próximas da realidade atual do Atlético, pensando em conquistas. Um jogo de Copa, ele é diferente, Simões. E se você pega a estatística do jogo, São Paulo teve o dobro de finalizações no gol, São Paulo teve mais do que o dobro de finalizações totais, teve mais posse de bola. Ontem foi, aliás, quem tá no YouTube tá vendo aí os melhores momentos. Ontem foi o índice de posse de bola do Atlético menor em um jogo que ele venceu, pensando aí no total, acho que, se eu não me engano, a terceira menor posse de bola do Atlético do Gabriel Milito. Enfim, você pega a estatística pela estatística, você fala assim, ó, o Atlético foi bastante superado pelo São Paulo. Mas o Atlético jogou um jogo de Copa e foi premiado com um gol no final. Por isso eu classifico uma baita vitória, Alexandre. Sem dúvida, Cirilo. Boa noite, Cláudio. Eu falei no Rádio Esportes hoje, Cirilo, em primeiro lugar, que eu gostei muito do jogo. Achei o jogo muito bom. Embora tenha sido só 1-0, né? As pessoas têm muita noção de que às vezes, o gol, foi um jogo bem jogado, né? De duas boas equipes, tá? De duas boas equipes. E é interessante, né? Porque a gente que acompanha sempre, né? Não parecia que o Atlético era o mesmo time de sábado contra o Fluminense. Definitivamente. No Mineirão. Definitivamente. Posturas completamente diferentes. Eu acho que isso é um ponto positivo em relação ao Milito. Mostra amadurecimento e mostra principalmente competência de perceber
né? Que título para o Atlético é nas Copas. O Brasileirão ele é muito importante caso não consiga esse objetivo de vencer uma das duas Copas, porque aí teria vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem, e a Copa Libertadores é o objetivo de todo time que investe muito no futebol brasileiro. Mas o Atlético foi um time eficiente, um time equilibrado, e concordo com o Cláudio, chance clara de gol, o São Paulo só teve aquela cabeçada do Lucas, que foi pouco antes, inclusive, do gol do Batalha. Tirando isso, chute, que o Everson fez defesa, mas não foi defesa pouco milagrosa. Antes nada, né? Foi realmente o lance anterior, né? O cabeceio do Lucas e foi só. Teve uma jogada do Caleri, que ele chuta, ele pega, mas assim, não foram aquelas defesas milagrosas. Então, quer dizer, o Atlético jogou um futebol extremamente simples, mas muito eficiente, e tem um ponto que a gente não pode deixar de destacar, né? O Hulk, por mais que não esteja ainda inteiro fisicamente, a gente entende pelo retorno dele, mas ele é um símbolo desse Atlético, né? Ele é meio que a locomotiva do time, é o cara que incomoda, por mais que em alguns momentos do jogo ontem ele tenha até ficado mais apagado, mas de toda forma é a referência ofensiva do time. É o cara que briga, que tromba, que cai, então eu acho que isso também faz muita diferença nesse espírito que é muito necessário para se jogar esses mata-matas. Importante destacar, Rezende, mais um grande jogo também do Batalha, ainda como zagueiro, né? Um baita jogo do Batalha. E o que o Gustavo Scarpa tá fazendo essa temporada, liderando o ranking de assistências, é um jogador especial, né, Rezende? Com certeza, e a gente que tá à beira do gramado, eu concordo plenamente aí com o Alexandre Simões, porque a presença do Hulk, ele não só dá um espírito diferente pro Atlético, a gente vê o Galo muito mais confiante com o Hulk em campo e o adversário respeita muito mais, né? A própria torcida do São Paulo tava vaiando o Hulk todo lance, por quê? A turma sabe que ele é diferente, ele decide, e o Hulk incomoda bastante o adversário, e ontem teve papel importante demais no jogo, mesmo não sendo protagonista. Protagonista de novo foi o Batalha, você destacou aí, e que 2 gols importantíssimos fez o Batalha nos últimos tempos, porque ele conseguiu aí o gol contra o São Lourenço, que foi o da classificação na Copa Libertadores, numa assistência de quem? Do Scarpa. Ontem mesma coisa, jogada ensaiada do Atlético, com ele no segundo pau fazendo o gol. E o Batalha fazendo 2 gols importantíssimos. E o Scarpa, você destacou aí, 32 jogos na temporada, 29 como titular, 7 gols e 10 assistências. Ele é o jogador da Série A com mais assistências em torneios nacionais e internacionais, contando aí também Copa Libertadores da América. Ele é muito importante também, o Scarpa é o garçom do Galo. E um detalhe, né, Cirilo? Tem um número também do SofaScore Brasil que eu destaco aqui, o Milito pelo Galo em mata-mata, ele tem 9 jogos, venceu 5, empatou 3, perdeu uma vez só. Ele tem mais de 66% de aproveitamento, fez 15 gols o Galo nesses jogos, 7 gols sofridos. Então o Galo desse ano moldado muito pelas Copas e o Milito encarando também muito bem os jogos de mata-mata pelo Atlético. Falando do Galo, e você, Cláudio Rezende, tem um questionamento para fazer. O Atlético jogou no Mineirão recentemente, né, no fim de semana contra a equipe do Fluminense. O jogo da volta contra o São Paulo vai ser na Arena MRV, Rezende? Vamos lá, Cirilo. Esse jogo está marcado para a Arena MRV, na tabela da CBF, que foi divulgado antes do primeiro jogo. Então o jogo está na Arena MRV, mas 5 dias antes da partida para confirmar o local. O processo do gramado continua sendo feito, né, para retomada do gramado. Houve replantio da grama de boa parte do piso da Arena MRV. Então o Galo tem até o fim da próxima semana para bater o martelo. Vamos a alguns detalhes. O Atlético fazendo esse esforço muito grande para jogar. Primeiro, que é a casa do Galo. Segundo, que a arrecadação vem sendo muito maior. No jogo, por exemplo, contra o Fluminense, o Galo arrecadou como renda líquida cerca de R$3. E os jogos que a gente vem destacando aí do Atlético na Arena MRV é renda para 1.700.000, quase 2 milhões de reais. Então, financeiramente está bem melhor jogar na Arena MRV. Logicamente que o gramado estava numa situação ruim. Agora o Mineirão, Cirilo,
no feriado do 7 de setembro, que é no fim da próxima semana, vai receber um grande show no gramado do Caetano Veloso. E aí, poucos dias antes, o gramado será tampado. A gente sabe quando há essa situação, né? A grama não suporta muito bem, fica amarelada. Então tem esse detalhe também, o Mineirão com show um pouco antes do dia 12, o dia 12 contra o São Paulo, jogo de volta na Copa do Brasil. Então a tendência maior é a confirmação mesmo, Cirilo, do jogo na Arena MRV. Beleza, Cláudio, vamos acompanhando o Resende em cima do lance para essa informação também ser oficializada aqui na Itatiaia. Fim de semana, como é que esse Galo vai, Cláudio, para jogar contra a equipe do Grêmio? Jogo importante, inclusive para os caras, porque é a volta da Arena do Grêmio, né, Resende? Exatamente, um jogo simbólico pro Grêmio do Renato Gaúcho, que tá na parte de baixo da tabela, então cada jogo pro Grêmio vem sendo uma decisão. Imagina agora que eles vão voltar para casa depois das enchentes no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou muito no início do ano. O Inter já tá jogando na sua casa no Beira-Rio algumas partidas, o Grêmio só agora conseguiu colocar o jogo, mas com algumas limitações. O jogo precisa ser 11 da manhã, porque os refletores não estão funcionando, então o jogo tem que ser pela manhã. Só a parte inferior da Arena do Grêmio será liberada para 12, 13 mil torcedores nesse jogo no fim de semana contra o Galo. E o Atlético para esse jogo, Cirilo? Sinceramente, semana que vem não tem jogo, é data FIFA. Não vejo muito motivo para poupar titulares, porque vai poupar titulares para depois ter semana cheia. Então que tem aí o Milito para definir até domingo. O Paulinho está suspenso, titular do time, terceiro cartão amarelo. O Bruno Fux está suspenso também, ontem foi reserva. No lugar do Paulinho tem Cadu, tem Vargas, pode colocar um Igor Gomes, se quiser mudar, tem até o Deivinho de volta, o Davidson, não vai fugir disso aí. E lá na defesa, o Júnior Alonso ontem foi só um susto, ele teve apenas cãibras e teve que sair do jogo, mas cãibras ele se recupera a tempo do jogo do fim de semana. O Galo ainda treina amanhã e sábado em BH, e viagem sábado à tarde em voo fretado para Porto Alegre, agora se recuperar no Brasileirão. 4 jogos sem vencer, o Galo tem que voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, Cirilo. Com certeza, Cláudio, é isso aí, a mudança de ânimo tem que servir para o Campeonato Brasileiro. Ô Alexandre Simões, é um Grêmio que vem numa sequência importante de resultados, um recorte recente, saindo lá de baixo e aparecendo numa situação um pouquinho melhor, né? Tá no momento com uma distância de 5 pontos para a zona de rebaixamento e com 2 jogos a menos do que quem tá lá, abrindo o Z4 agora, Vitória e Corinthians, e o Atlético precisando voltar urgentemente a vencer no campeonato. O que você espera desse tricolor e Galo, Simões? Cirilo, o que acontece? Olha só, por exemplo, se o Grêmio vencer o Atlético, ele ultrapassa o Atlético. Ele vai a 30 pontos. Empata em pontos com o Atlético, mas ele já tem 8 vitórias, vai a 9, o Galo tem 7. Então ele ultrapassa o Atlético, tá? Eu acho que assim, a prioridade tem que ser as Copas, eu entendo, mas o Atlético não pode ir perdendo distância com essa turma do G6. Não faz qualquer sentido poupar jogador fim de semana com data FIFA vindo aí. Exato, não faz o menor sentido. Agora, é um jogo que tem uma motivação especial para o Grêmio, mas que a gente não sabe como que ele vai trabalhar, né? Porque é a volta do Grêmio à sua arena, é um jogo que era às 16 horas, passou para 11 da manhã por questões estruturais, né? Acho que ainda não tem iluminação, essa coisa toda, vai ser uma iluminação básica só para que possa acontecer a partida, né? Então, a gente não sabe até que ponto isso vai ser bom ou ruim para o Grêmio. Porque aí entra o fator emocional também, perdeu a identidade de jogar no seu estádio, né? Tá aí, ficou nômade jogando em Criciúma, em Curitiba, em Caxias do Sul, em vários lugares. Então vamos ver como que isso vai ser para o Grêmio. De toda forma, pelo que a gente imagina, se fosse o Milito, eu repetia o que ele fez contra o São Paulo. Porque eu acho que é um jogo que deve ter uma característica muito parecida, embora o Grêmio não tenha a qualidade do São Paulo.